muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com vocês, sempre com uma conversa interessante, uma pessoa interessante. E hoje, gente, eu trouxe aqui nos estúdios ela que acabou de lançar o seu livro chamado Era Pra Ser um Ano Sabático. Pois é, você vai conhecer um pouquinho da história da Paula Pereira hoje aqui no Francamente. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Tainá. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Era pra ser um ano sabático. É. Vamos começar do começo dessa história, porque assim, gente, muito suspense no ar, porque ela foi tirar um ano sabático, assim, tipo, na Ucrânia, né? Você que acompanha minimamente os noticiários sabe que a situação lá é uma situação de guerra, né? E essa mulher vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Antes da gente chegar na Ucrânia, vamos contar um pouquinho da tua vida. Esse é teu primeiro livro. Isso, é o primeiro. Eu já escrevia crônicas, né, sobre situações do dia a dia, num blog, mas embora eu cogitasse a ideia de escrever um livro, certamente ele só foi levado mais a sério nesses últimos anos, quando até por incentivo de amigos que me disseram que, né, eu já estava compartilhando algumas das experiências lá na Ucrânia, e eles disseram: Paula, por que você não reúne todas essas crônicas num livro? Né? Porque as coisas que você relata daí são coisas que o mundo não ouve, né? Não é o que sai no noticiário, né? Que é realmente, enfim, sobre toda a questão da imigração, como é que você se adapta a uma nova realidade de conflito. Então, foi por incentivo de amigos que eu resolvi elaborar o livro de fato. Assim. Quem era a Paula antes da Ucrânia? Antes desse momento todo? Né? Olha, a Paula antes da Ucrânia já era uma pessoa que tinha um problema muito sério com transtorno de ansiedade. Assim, né? Eu tô rindo, mas é pra chorar, né? Porque imagina uma pessoa com transtorno de ansiedade e parar numa zona de conflito. Eu acho curioso pensar que quando você tem o transtorno de ansiedade, parece que qualquer coisinha do dia a dia te deixa numa zona fora de conforto. É como se você ficasse preocupada com tudo que pode acontecer, tudo aquilo que está fora do seu controle. O tempo todo numa situação de alerta, né? Exato, E, claro, ainda bem que durante um tempo eu consegui tratar e diminuir um pouco essa ansiedade, mas quando o conflito começou, aí que eu fiquei naquela sensação de, nossa, quantos problemas que eu não tornei problemas na minha cabeça, e agora olha que a realidade de fato é, né? Então, foi uma outra dinâmica para lidar com a ansiedade e com a incontrolabilidade das coisas. Né? É um outro olhar para o mundo, né? Porque às vezes a gente fica tão fechado no nosso universo, nas nossas coisas do cotidiano, o que é natural e o que faz parte da nossa existência, né? A gente é feito das coisas do dia a dia mesmo, né? Mas coloca tudo em outra perspectiva, né? Mas a sua relação com a Ucrânia começa quando? Por quê? Ela começa por conta do amor. O amor, claro, né? Gente, assim, né? Eu, na época, foi no quê? No finalzinho em meados de 2013, eu já tinha terminado um curso de pós, né? Em divulgação científica, mas estava assim... Que legal! Que área você estudou? Eu formei em jornalismo, aí eu fiz uma pós em divulgação científica na Unicamp, aí depois de um tempo eu pensei, preciso melhorar um pouco o currículo, vou fazer um curso de oratória. E aí tem uma plataforma chamada Coursera, que tem universidades que oferecem curso do mundo inteiro ali. E eu pensei, vou dar um upgrade no currículo e fazer esse curso. E lá estava Sergei, que na época era vendedor de vinhos. Ele tinha começado a estudar a ciência da programação, mas não terminou o curso. E o Sergei acreditava muito no poder da comunicação. Ele achava assim que independente da sua área de trabalho, saber se comunicar é um diferencial. Né? Com certeza. Então ele começou a fazer esse curso também. O curso era todo em inglês. Né? E tinha Mas Sergei morava onde nesse momento? Na Ucrânia. O Coursera tem esse... Eu não sabia que ele tinha essa capilaridade toda. Tem. Que enorme. O curso era da Universidade de Michigan, mas tinha alunos de vários países. Vários, assim. E a gente tinha algumas dinâmicas em aula, né? Então, por exemplo, um discurso persuasivo. Aí o professor dava uma tarefa e dizia, olha, você tem que dizer se é a favor ou contra essa afirmação e gravar um vídeo de 5 minutos. Aí eu fiz a tarefa, muito dedicada, focada na aula, e quando o Sergei assistiu o meu vídeo, ele resolveu me mandar uma mensagenzinha, curta, simples, direta, dizendo, marry me, casa comigo.
E eu fiquei, ele só pode estar de brincadeira com a minha cara. Ele, assim... Você que na época não tinha um relacionamento, nada. Nada. Gente, ser gay foi muito... Foi assim... é comunicação assertiva, né? Nem precisava do curso mais. Ganhou aí, já pode pegar seu diploma, tá formado no curso, tchau. Obrigado, tchau. E eu, claro, fiquei muito surpresa, mas não levei a sério. Eu achei que ele tava de deboche. Na época eu já tinha problema com autoestima, eu pensava, ele só pode estar tirando da minha cara. Ele mas não tava nada sério. Tirando a parte do vídeo, vocês se viam? Tinha assim uma sala de aula? Não, cada um assistia o vídeo na hora que desce. E a gente só via mesmo os outros colegas por conta dos materiais que eles entregavam no fórum de discussões ali. Então, você podia compartilhar o seu exercício em vídeo e os outros colegas podiam avaliar. Olha, eu acho que você gesticula demais, ou o seu argumento não foi bem elaborado, eu acho que faltou fluidez aqui e ali. Feedback em todas as línguas. Exato. Maravilhoso. Então, eu ignorei. Não respondi a mensagem do Serguei. Tati. Passados alguns dias, no fórum de discussões, eu sou muito comunicativa, eu gosto de conhecer pessoas, outras culturas, e pensei, nossa... Quem dera, porque se você faz aula online, é diferente de uma aula presencial, onde você tem outros colegas, né? E eu queria essa troca, para entender se a gente está entendendo da mesma maneira. E deixei o meu Skype, né? Falei, olha, quem quiser conversar comigo a respeito do curso, pode me adicionar lá no Skype, vai ser um prazer conhecer vocês, né? Serguei encontrou minha mensagem e me deixa um outro comentário. Um homem numa missão. Numa missão. Um homem numa missão. Ele diz, não acredito que a sorte me adora. Finalmente posso te adicionar no Skype. Aí eu falei, não, eu aqui levando esse curso tão a sério, essa pessoa vem me deixar esse tipo de mensagem. Falei, quer saber? Vou botar pra correr, vou adicionar ele pra ver se ele corre. Porque eu pensei, essa brincadeira vai ter que ter um limite. Sim, não é possível. Adicionei ele. E aí logo no dia seguinte a gente começou a conversar. E ele não correu. Ele ficou. Ele ficou, e assim, numa extrema curiosidade para saber mais a meu respeito, para saber mais sobre o Brasil. Como que foi esse primeiro date online? Pois é. Em inglês? Em inglês, A gente ficou assim, porque foi tão curioso e eu tava pensando, não, ele não pode estar falando a sério. Mas eu via, por exemplo, eu conseguia enxergar todos os posts dele no fórum de comunicações. Né? Então, eu via onde que ele deixava algum comentário. E ele não estava fazendo aquela gracinha para outras pessoas, né? E muito pelo contrário, eu via que ele realmente assistia às aulas e comentava, né, a teoria da aula com outros alunos. Aí eu pensei, não é possível. Mas achei curioso, eu pensei, bom, pelo menos ele está levando o curso a sério. Eu achei que até então era puramente, né, pura brincadeira ali. E aí a gente ficou nessa troca de, tá, mas e aí, o que você faz, o que não faz, né? Onde você mora, que referência que eu tinha de Ucrânia na época. Assim, era, né, usina de Chernobyl e acabou. Sim. A gente não tem o hábito de ouvir sobre cidades de lá, né? Não, e a gente não busca também, né? Eu acho assim, só se você tiver muita afinidade, curiosidade, né? Sobre um país, aí você tem aquele hiperfoco, né? Mas, no geral, são os noticiários que nos trazem ali, geograficamente, esses mapas de interesse durante algum período, né? E Ucrânia, realmente, assim, tragédias, né? Então a gente ficou ali trocando figurinha, aí quando passou uma semana eu falei pra ele, olha, quer se encontrar por vídeo, chamada, né? Pensei, vamos ver, né? Até então você não tinha visto a face de Serguei. Só fotinho ali no Skype e ele topou. Aí eu pensei, ele não tá correndo, eu tô assim, né? Agora eu tô tentando ver se tem alguma coisa... Tô tentando aqui me boicotar, gente, é isso que eu tô tentando fazer com a minha vida, me boicotar. E ele insistindo. E ele insistindo. E por fim nós nos encontramos online e foi tudo assim, muito rápido. Entre a gente começar a conversar em julho de 2013, parece que cerca de poucos meses depois a gente já tava assim, a gente precisa se encontrar pessoalmente. Claro. Né? Assim, a gente... Estamos aqui conversando todos os dias, mandando pessoas adultas, né? Compartilhando já o dia a dia, o cotidiano. Então, foi aí que a gente planejou, olha, tá, o que a gente precisa? Tanto que, assim, eu admiro muito o Serguei porque ele dizia, não vamos tratar isso como um sonho, e sim como uma meta. Porque para mim era uma realidade muito distante, assim, na época eu estava fazendo o curso, mas também porque eu estava desempregada, né, para poder melhorar o currículo e encontrar um emprego. E o Serguei trabalhando como vendedor de vinhos. E eu
eu ficava assim, mas nossa, seria um sonho mesmo, né? A gente poder se encontrar. A gente se dá tão bem, a gente tem, né, gostos tão parecidos. Afinidades. Né? Então, e aí o Serguei falava assim, o que a gente precisa? Dinheiro. Então tá, é trabalho. Eu vou procurar um emprego melhor, você procura um emprego, então, onde você possa, né, juntar uma grana, e aquele que conseguiu dinheiro primeiro viaja. Aí aquilo foi o motivador, né? Assim, falei, agora... Ele não colocou absolutamente nenhum empecilho. Nada. E se ir lá, e se isso acontecer? Nada. Não, vamos então trabalhar, vamos juntar esse... Porque a única barreira era o dinheiro. Era. E aí, por sorte, eu diria, eu já havia trabalhado na livraria Leitura durante um tempo e, né, mais ou menos ali enquanto a gente conversava sobre se conhecer, o pessoal da leitura me convidou para voltar a trabalhar lá. Eu falei, claro, com o maior prazer. Eu adorava trabalhar lá e estava precisando mesmo de um dinheiro, né? Então fui e voltei para lá em outubro. E aí, como eu tenho uma relação boa com os donos de lá, eles me permitiram adiantar as férias. Então, quando foi em março de 2014, eu juntei o dinheiro primeiro e fui à Ucrânia conhecê-lo pessoalmente. Né? Quero saber essa expectativa e essa chegada, porque uma coisa é você estar no Skype conversando com a pessoa, né? Ok, você vê a pessoa, se interessa pela pessoa fisicamente, enfim, intelectualmente, tem várias, né? Várias ligações. E aí, pessoalmente, como foi chegar na Ucrânia? Porque você não conhecia ninguém. Ninguém. Nada da Ucrânia. Chega lá no aeroporto. Chego no aeroporto. Algum momento rolou um medo, assim, tipo, do lance de vão roubar meu rim? Rolou um trabalho, assim, né? Legal, alguma coisa, tipo, o que tá acontecendo aqui? Dá uma pesquisada na FBI ali, na Interpol, ver se tem alguma fotinho ali perdida. Assim, eu me certifiquei de que eu sabia o endereço claro, deixei tudo anotado pros meus pais, né? Olha, esse é o endereço, esse é o telefone da Embaixada Brasileira, se eu sumir já sabe, né? Mas enfim, então a gente pode confiar na boa intenção das pessoas, mas tem que ter um pouco de inteligência, né? Pra poder se precaver de certas situações. Não, até porque essa questão... Gente, não é o caso dela, tá? O caso dela foi um caso que deu muito certo, mas as questões de tráfico humano estão aí. Né? Existem. E muitas meninas novinhas se perdem nessa coisa de conhecer o homem, de se apaixonar, e aí são várias questões envolvidas, né? Enfim, só para ficar um disclaimer aqui, ó, para você que tá aí na internet, essa época de relacionamentos pelas redes, né? Ficar esperta. Paula fez tudo bonitinho, pesquisou, endereço, tudo deixou com os pais, as pessoas sabiam para onde ela estava indo. Não minta para os seus pais. Exato, não minta. Não minta. Então, quando eu estava para ir para lá, eu falei pro Serguei assim, a minha preocupação era, a gente se dava muito bem online, mas será que se a gente se conhecesse pessoalmente, ia ter aquela química, que a gente ia se dar bem ainda assim, né? Sim. E eu falei para ele, mas... Porque isso fica naquela, a gente vai se encontrar, a gente vai fazer o quê? A gente se abraça? A gente dá um aperto de mão? Porque são culturas diferentes também, né? Assim, no Brasil a gente é mais caloroso. Exato, E eu falei pra ele, mas e aí, né? E se não rolar química? O que a gente faz? Porque eu não conheço mais ninguém aí. Então, eu imaginava que se ele não gostasse, ele ia dizer, puxa, não rolou. Né? Passei, tchau. Vão tomar um vinho e foi essa sua viagem. Pra quanto tempo você comprou a passagem? Eu comprei pra 10 dias. Tá. E aí o Serguei me disse assim, você acha que se não rolar química, eu vou fazer o quê? Te abandonar aqui? Não, na pior das hipóteses, você vai ter um bom amigo aqui, eu vou te levar pra passear. É isso. Então, eu falei, então eu vou mesmo. É isso, meu momento de conhecer a Ucrânia com guia turístico. E se der certo, vai rolar um romance. Então eu falei, agora não tenho nada a perder. Então, assim, pra mim foi Claro, eu sentia uma certa ousadia de estar indo lá, né? Queria ser a primeira aí, porque eu acho que eu também estava numa fase em que eu queria, sei lá, viver alguma coisa nova, né? E seria diferente ele vindo pra cá. Então... Você já teve esse ímpeto, não digo só de relacionamento, em algum outro momento da tua vida, essa Paula... Eu ia falar Paula Aventureira, não é o caso, mas essa coragem de se
de se doar, de se jogar, de se, sabe assim, de viver uma experiência, isso já fazia parte do teu perfil, da tua personalidade, ou esse foi um primeiro... Eu não diria que foi a primeira ousadia, assim, mas certamente foi a que mais marcou a minha vida. Por conta dessa ida, acho que foi o que mudou tudo mesmo. Porque às vezes tem isso, né? A pessoa é toda pacata, tem uma vida ali sem grandes rompantes de paixões, de loucuras e tal. E de repente se depara com esse convite a um mundo novo, literalmente, né? E aí então, chegou. Quando cheguei no aeroporto, aquela sensação, porque assim, lá na Ucrânia você não encontra muitas pessoas que falam inglês, né? E até as placas, assim, no aeroporto, a maioria delas são em russo, pelo menos na cidade de Odessa. E eu pensava assim, gente, tá, mas e agora, né? Aí eu tentando olhar pra ver se encontrava um rostinho familiar e nada, e cadê Serguei? E aí eu já comecei a pensar um monte de coisa. Imaginei que ele tinha me visto à distância, não tinha gostado de ter ido embora, já tinha feito um terror na cabeça, né? E mandei mensagem pra minha mãe. Falei, olha, mãe, cheguei, mas o Serguei não tá aqui ainda. 2013 já era a época de WhatsApp ou era SMS ainda? Porque a gente tem um período que a gente acha que tudo na nossa vida foi WhatsApp, né? Mas a gente teve um grande período de viver a vida de SMS, de mensagens e tal. No Brasil era o WhatsApp, mas na Ucrânia era o Telegram. Tá. Já há mais tempo, né? Então, assim, agora que os brasileiros estão usando mais Telegram. Só que eu e o Serguei conversávamos pelo Skype. Tá. Então, não tinha esse contato, assim. Mas eu mandei mensagem pra ele, assim, né? Eu falei, olha, cheguei, né? E aí ele não via a mensagem, eu só pensando, aí passava um rapaz e perguntava, você quer táxi, táxi, táxi? Eu, não, né? Eu já, assim, não. Vocês me levam pro Brasil, pra Jundiaí, táxi. Posso voltar? Aí, de repente, ele manda uma mensagem dizendo assim, desculpa, eu atrasei. Fui comprar flores. E aí, ele realmente, passados mais uns 10 minutos, ele apareceu com flores no aeroporto. Todo tímido, mas mais tímido do que eu, porque ele é mais quietinho e tal. Mas aí deu tudo certo. A pergunta que não quer calar foi abraço, beijo ou aperto de mão? Foi um selinho. Um selinho, então tá bom. Tinha que ter um selinhozinho ali. É pra dizer, olha, sou eu. E aí, aeroporto, como foi teu primeiro dia lá com ele? Não precisa dar detalhes. Não, foi assim. Porque é uma descoberta? É uma descoberta. Inclusive de você sobre você. E acho que assim, a gente tava numa sensação de tipo, não acredito. Estamos você aqui. mesmo? A gente tá aqui assim, junto, é real mesmo? Então, e ele tinha alugado um apartamento pra gente ficar juntos também, né? Então, a gente ficou no mesmo prédio onde ele morava com a mãe dele, mas alugou um apartamento. Então, esse tempo todo a gente ia viver juntos. Né? Não era só estou indo para visitar, vou ficar num hotel e a gente sai para passear durante o dia. Não, já era um teste para casamento. Um teste ali. Então, naquele período a gente estava assim, ao mesmo tempo em que a gente queria passar um tempo juntos, ele queria me mostrar, né, os lugares, né, para passear. E claro, eu fiquei um pouco assim ansiosa com relação a conhecer a família, né? Porque com a família não tinha contato. Né? Porque a tua família estava sabendo de tudo, estava vivendo essa história junto com você. E a família dele? Na época, os pais dele são separados e ele vivia com a mãe, né? Então, com o pai ele já não tinha tanto contato assim. E a mãe sabia da minha existência e não consigo imaginar assim, com que olhos ela viu essa coisa de vem uma moça do Brasil para encontrar o meu filho. Eu só consigo pensar ou lembrar da situação do meu pai, né? Que pensava assim, mas por que a minha filha vai sair daqui para conhecer esse rapaz? Se ele tem boas intenções com ela, por que ele não vem pra cá? E aí eu que tentava dizer, não, mas eu quero ir. Eu quero conhecer a Ucrânia, eu quero viajar, eu quero viver isso, me deixa. Então, e no fim foi assim, claro, um pouco estranho, eu diria, no começo, mas porque no Brasil a gente tende a trazer para perto sempre, né? E eu acho que na Ucrânia essas relações são construídas aos poucos. Ao longo do tempo. Então, talvez para minha sogra tenha sido... Acho que ela fez tudo de uma maneira muito formal, mas a maneira formal dela me pareceu um certo distanciamento. Né? Mas com o passar do tempo... Que é uma característica da cultura deles, né? Não é sobre gostar ou não das pessoas, mas é a maneira que eles lidam, né? Com o outro. E aí você passou esses 10 dias lá, passearam. Passeamos muito. Como chama a cidade que você foi na Ucrânia? Odessa.
Linda cidade, cidade portuária. Eu já fui para Nova Odessa, tá aqui do lado de trem. E, aliás, Nova Odessa recebeu esse nome porque a estrutura da cidade foi planejada conforme a Odessa na Ucrânia. Todas as ruas, o ângulo das ruas e tudo mais foi pensado na construção da cidade de Odessa na Ucrânia. A hora que você falou dessa, eu imaginei, eu falei, será que teve alguma imigração ucraniana para o Brasil, enfim, por conta de Nova Odessa, né? Foi uma inspiração arquitetônica. E olha que até tem uma comunidade ucraniana aqui no Brasil, mas fica em Prudentópolis, no Paraná, onde, assim, a maior parte da população é de descendência ucraniana. Que coisas demais. que eu só fui saber também depois que eu conheci o Serguei, porque daí eu comecei a pesquisar mais e entendi. Eu falei, nossa, temos uma comunidade. E como que é a cultura? Porque assim, tem a questão histórica ali com a Rússia, né? Toda a questão de fronteiras, a questão cultural, entender que tudo era uma grande União Soviética até... Não lembro até que ano foi a União Soviética. Né? Eu lembro até uma Olimpíadas, que era toda a União Soviética. E como que é o dia a dia na Ucrânia? É calor? É frio? É tipo São Paulo? É tipo interior, assim, uma coisa mais rural? Como que, tipo, curiosidades de quem não pesquisou na internet a cidade de Odessa. Ucrânia é assim, pelo menos eu falo pela cidade de Odessa, porque a capital, Kiev, tem outra realidade, diria. Mas as estações são muito bem demarcadas, assim. Quando é frio, quando é inverno, é inverno. Odessa não tem tanto problema com neve, mas neva. Assim, a temperatura mais baixa que eu peguei lá foi -15. Mas no verão bateu já 42 graus lá. Uau. Que foi... E tem praia, né? Então, assim, tem essa coisa do... Né? De verão a gente quer ficar na praia, né? Que delícia! Ficar quietinho. Então, e outono, aquela coisa linda com todas aquelas, né, a folhagem, as folhagens, né? Coisa mais linda. Outono é minha estação favorita, menos no Brasil, porque o Brasil é verão o ano inteiro. O outono no Brasil, roubar meu outono no Brasil, que isso, né? Mas o outono realmente é uma estação linda. Eu pessoalmente gosto bastante, assim. Então tem praia, faz 40 e... tantos graus. Tantos graus. Calor absurdo. Aí tem aquela coisa bonita também, que no verão as noites são mais curtas. Então o pôr do sol é 9 horas da noite. Então, assim, o pessoal fica passeando. Mas é como a gente no horário de verão, né? Você quer esticar, ficar na rua passeando. Então lá no horário de verão é muito propício, né? E o inverno é o contrário. Aí quando dá umas 3, 4 horas da tarde, assim, já tá escuro. É que tem uma outra característica, a Europa no geral, porque as casas são preparadas para o inverno. Né? Não é que você vai ficar dentro de casa tremendo. Exato. Você tem os aquecedores, tudo, né? Eu lembro quando eu fui pra Dresden, se bem que eu peguei bastante calor lá, mas na França, por exemplo, cara, você entrava, todo lugar tava quentinho, assim, o inverno era só lá fora, só na rua, né? Lá dentro era tudo bem quentinho, assim, uma outra estrutura do nosso inverno brasileiro, né, de um modo geral. E comida, quero saber assim, o que você comeu, como que era? Comi muito bem, O Serguei, o Serguei morou aqui, né? Depois que a gente se casou, ele viveu aqui 4 anos e meio. Então, eu consigo... Já deu spoiler que tem um casamento, a gente tava assim, guardando pro final, entendeu? Mas casados. Mas conta. Então, assim, o Serguei fala, o Brasil tem muita variedade de alimentos, mas a gente geralmente faz tudo separado e coloca em montinhos no prato. E na Ucrânia, eles têm menos variedade, mas misturam mais. Então, você tem... que nem o Serguei fala assim, no Brasil vocês chamam de salada até um prato de alface com tomate. Assim, pra gente isso não é salada, isso aí é só um prato de alface com tomate. Então que precisa ter mais coisas ali, né? Tipo ensopados, essas coisas. Eles têm tipo feijoadas, assim. Uma salada chamada chuba, que ela vai batata, beterraba, cenoura e arenque, peixinho, e maionese. E além dela ser visualmente muito bonitinha, porque ela é toda em camadas, assim, né? Então você vê uma camadinha amarelinha, outra mais roxinha, outra laranjinha e outra com peixinho. E aquilo, sim, é o que eles entendem como uma salada. Então tem que ter, sei lá... isso é uma salada. É uma salada. Entendi. Então os pratos são muito bem elaborados, eles têm muitas massas também, que é coisa, assim, todo tipo de... Eu diria assim, pra mim era tudo capelete, mas pra ele tem nomes, assim, né?
tem outros nomes. E muitas sopas, né? Por conta do inverno, eles têm uma variedade grande de sopas, né? Inclusive, a sopa tradicional ucraniana é o borscht. E o borscht é uma sopa de beterraba. Ela assim, de beterraba, mas ela é bem avermelhada. E ela vai com um pedaço de carne de porco, vai repolho, vai cenoura. Uma sopa riquíssima, assim, tanto em sabor, mas também por conta da carne de porco, ela fica mais fortinha, assim, né? Mais gordinha, assim. A Europa tem muito a questão da carne de porco, né? De carne vermelha ser a carne de porco, no geral, né? Exato. O prato de carne vermelha é o porco, né? Não, eu sentia muita falta de carne vermelha, assim. Porque era tudo muito frango e porco. Assim, até no mercado, se fosse um mercado menorzinho, você não encontrava uma carne de vaca, assim, pra comprar. Então, quando me dava vontade, assim, aquela vontade, gente, mas faz tempo que eu tô com vontade de um churrasco. Aí a gente ia em restaurante turco ou da Geórgia. Aí encontrava uma carninha mais típica. Porque os turcos têm os kebabs, né? Tem... Não tem... Lá na Ucrânia, você não encontrou uma churrascaria brasileira? Uma noite do samba? Em Odessa não tinha. Nada? Não, mas na capital tem porque uma churrascaria. Brasileiros têm, né? Tipo... Tem um gauchão em qualquer lugar do mundo. Sempre tem uma churrascaria brasileira, tocando um samba ali, suspeito. Claro. Com espetos suspeitos também, mas tem, né? Uma índia dançando no cardápio, uma coisa assim, muito alegórica, né? Quase caricata do Brasil, né? Tem. Então, Odessa não tem essa... O que eu encontrei de Brasil, assim, na Ucrânia foram outras referências. Com relação ao café, cachaça, e o que mais? A bandeira do Brasil aparece, e geralmente é associada à questão do futebol. E música. Nossa, bossa nova. Eles tocam hoje, assim, em qualquer restaurante que você vai, não é difícil de ouvir uma bossa nova. Então era uma coisa... Nossa, que curioso. Que curioso. Especificamente bossa nova. Especificamente. Porque quando eu morei um ano na Ilha da Madeira, né? Em Portugal. Quer dizer, 1000 quilômetros de Portugal. Mas tocava muito Michel Teló. Na Ucrânia também. E muita música latina. Mas eu acho que eu ouvia no Funchal mais música latina e as músicas portuguesas, europeias, pop, assim, do que música americana, na verdade, assim. Eu percebi que lá eles têm uma cultura... Nós somos muito colonizados pelos Estados Unidos, né? Assim, em termos de cultura, de música, de filmes, enfim. Eu senti menos isso em alguns países que eu passei na Europa. Como que é a Ucrânia com relação a isso? De consumo de cultura, né? Que você falou da bossa nova. Eles têm a coisa de Hollywood, do Rambo. Olha, do Rambo é ótimo. É uma pergunta específica do Rambo. Aquela referência sua. É uma referência pessoal. Não, é que eu tava falando aqui numa entrevista, é que Hollywood foi construída pra gente comprar a ideia de que quem venceu a Segunda Guerra foi os Estados Unidos, e não foi, né? Né? Então, assim, a Rússia tava lá com seu exército vermelho, mas enfim. Por isso que eu perguntei desse consumo de cultura, até porque nós tivemos Guerra Fria, história recente, enfim, tem todos esses impactos também geopolíticos, né? Por isso que eu perguntei desse consumo específico. Não, eu acho curioso, por exemplo, música lá, primeiro que eles gostam muito de música eletrônica, né? E eles consomem bastante música eletrônica. Antes da guerra, eu tocava muita música russa, ou pelo menos em russo, né? Mesmo que fossem de ucranianos que falam russo. Mas música em inglês, pelo menos nas rádios, assim, não era uma coisa... Não se tocava mais músicas em inglês do que músicas ucranianas, por exemplo. Entendi. Né? Diferente da nossa cultura aqui. E para referências de filme, por exemplo... Eu não fui ao cinema uma única vez na Ucrânia. Porque lá é assim, o filme pode ser, enfim, americano, mas ele vem dublado. E dublado em ucraniano. E aí tem uma dinâmica que a Ucrânia não é um país bilíngue, oficialmente, embora os dois idiomas ucraniano e russo sejam falados ali. É parecido? Eu digo como um português para um espanhol. Tá. Mas para quem é novo no idioma, mudou tudo, assim, né? Não tem o portunhol ali pra te salvar. Eles até têm um esquema que se chama um portunhol, que eles chamam de surgic, que é como se fosse uma mistura do russo com o ucraniano. Tá. Mas assim, então a Ucrânia, até então, antes da guerra, a gente tinha metade do país, o sul mais pro leste falando russo, oeste, norte falando mais ucraniano. Mas o Serguei aprendeu os dois idiomas na escola, né? Então, a gente vê uma
uma diferença, assim, por exemplo, a população mais jovem está habituada com os 2 idiomas, a população já mais velha geralmente fala só russo por conta do banimento também, né? Na época da União Soviética não era estimulado que você falasse ucraniano. Então, com a guerra, isso mudou. Assim, o governo tem tentado incentivar mais o uso do idioma oficial ucraniano e até penalizado as instituições que têm usado o idioma russo, que antes da guerra não era bem uma questão, assim, estava tudo bem, né? Mas agora certamente o idioma voltou com uma pegada mais... É que nosso primeiro território é a língua, né? Pois é. Tem uma coisa toda... As pessoas falam da cultura. Em toda situação de guerra, eu acho que a cultura é a primeira ferramenta antes de qualquer tiro. Essa questão cultural de apropriação da própria cultura, de reconhecimento da própria identidade, eu acho que é a primeira questão posta, né, antes de uma guerra eclodir, assim, de fortalecer essa coisa de quem somos, né, do nosso território. Assim, eu entendo que a língua não é a única coisa que vai fazer as pessoas moldarem, por exemplo, em Odessa. A maioria gritante da população antes da guerra, eu diria assim, 95% da população falava russo. E não era uma questão de, porque falamos russo, nos identificamos mais com a Rússia e não queremos fazer parte da Ucrânia. Por outro lado, eu entendo, existem os dois lados. Então, por exemplo, o Putin, durante uma época, ele dizia que ele queria defender os falantes do idioma russo, porque ele dizia que eles estavam sendo hostilizados, né, pela população ucraniana. Por outro lado, você tem o governo ucraniano também entendendo que eu não quero que o idioma russo seja usado como ferramenta para conquistar a população e fazer com que isso vire motivo para fazer com que as pessoas se associem mais. Dominação de território. Né? Então, assim, se for para a gente se unir mais, vamos nos unir também por meio do idioma. Então, com isso, agora eu tenho percebido claramente uma mudança. Eu cheguei na Ucrânia e aprendi russo, né? Estudei russo durante 2 anos. E quando a guerra começou, e aí começaram as fiscalizações para ver. Que ano que começa? Foi o Zelensky entra quando? Você sabe? Não sei se foi em 2020. Foi bem ali na pandemia, não foi? Que começou a questão da eleição do Zelensky e tal. Porque já existia uma tensão. Já? Com a Ucrânia, né? Desde a primórdia, desde 2014, com a tomada da Crimeia. Então já era uma coisa não resolvida. Né? E aí em fevereiro de 22, quando começa a guerra, aí as pessoas começam a dar esse enfoque de novo. Mas e agora? Como é que a gente se organiza para defender o que é nosso e quem nós somos? Né? Porque se entendia também que caso, né, nos territórios ocupados, né, a estratégia de dominação também vamos acabar com todos os livros ucranianos, com todo o idioma ucraniano. Sim, que é isso, atacar a primeira cultura. Eu fico imaginando numa situação em que o Brasil decidisse separar, através de uma guerra, separar todos os estados. Com a quantidade de linguagens, de sotaque que nós temos, de culturas que nós temos, né? Porque a gente pensa num lugar muito continental, mas é tudo divisa ali, né? É muro com... A família, às vezes, mora ali como São Paulo e Minas Gerais. Eu tenho família em Minas, que a gente passa o final de semana juntos, assim, o final de ano juntos. Tem essas relações familiares também, né? De ucranianos e russos, né? E tanto assim que é muito comum encontrar famílias russas na Ucrânia, até porque no período da União Soviética você tinha famílias que eram encaminhadas para determinadas regiões, né? A próprio exemplo da família do meu marido. Meu marido nasceu na Ucrânia, mas os pais dele são russos. Né? Ele tem uma avó paterna que é ucraniana, os demais são russos. Né? Então a minha sogra nasceu em São Petersburgo, mas ela mora na Ucrânia há mais de 30 anos, né? Quase 40 já. Então existe sim, e o que eu até de uma certa maneira lamento muito a situação atual, é porque a guerra certamente polarizou as famílias também. Assim como a gente tem um Brasil muito polarizado lá também se tornou uma questão de tipo, não, ou você é a favor ou você é contra. Se você defende isso, então você está errado. Se você defende aquilo, então assim, dentro da própria família se passou a ter essa demanda divisões. Mas e aí? Né? Que lado você tá? Porque necessariamente numa guerra você tem que escolher um lado, né? Ainda mais quando você está vivenciando essa guerra.
Então tem muita gente também que, por exemplo, alguém falava assim pra mim, uma ex-professora minha dizia, uma das minhas melhores amigas é russa e a gente sempre trocava mensagens. Mas, né, a posição dela é outra. E ela falou assim, eu não consigo. Não existe argumento que ela possa apresentar para mim que justifique o que é feito aqui. E aí a gente não para pensar que uma guerra desse porte, assim como a Gaza, assim como Síria e o Oriente Médio todo, mesmo o norte da África e tal, a guerra não são sobre pessoas. Pois é. Não é sobre a população necessariamente, é sobre um jogo de poder e aí um monte de gente morre. Poder, interesses. Interesses econômicos, geográficos, enfim. Mas a guerra não necessariamente são sobre essas famílias, né? O que é melhor, não é sobre isso. Não são as pessoas que estão decidindo, né? Exatamente, exemplo, exatamente. Eu sou muito a favor de que a Ucrânia, claro, né, num mundo perfeito, eu adoraria que a Ucrânia voltasse a ser o que era antes da guerra começar. Sim. Que dirá até mesmo antes de 2014, quando a Crimeia foi ocupada. Mas um lado meu, muito mais humano, torce para que isso simplesmente acabe. Sim. Né? Então, é difícil. É muito difícil, assim. Da gente viver nesse mundo sem fronteiras, né? A gente entende as questões dos imigrantes, né? A gente vê muitas guerras também tem a ver com esse território. Você não é daqui, sai daqui. A gente vê também muita xenofobia, né? A França tem passado por isso, a Itália tem passado por isso. Como que é a questão de imigração lá? Porque você é uma brasileira na Ucrânia. E como que é visto essa questão de imigrantes? Eu lembro que em Portugal tinha muita questão com os ciganos, bastante, e na Ilha da Madeira especificamente com venezuelanos. Olha. Porque muitos portugueses madeirenses saíram da Ilha da Madeira na década de 50 por conta do petróleo, foram para Venezuela ganhar dinheiro, ganhar vida, mandavam dinheiro para a Ilha da Madeira, meio que construíram a Ilha da Madeira, assim, né? E deixaram família, e construíram suas famílias na Venezuela. E aí a Venezuela em crise, esses descendentes estão voltando para Portugal. E aí os portugueses não querem. Porque a gente tem todas essas questões das imigrações, das migrações, enfim. Como que é isso na Ucrânia, para além da relação com a Rússia, assim, as outras fronteiras? Na Ucrânia, diferente do Brasil, a gente não tem tanta miscigenação, né? Então, assim, e vem, enfim, acho que pelo histórico do país, né, de como ele foi formado. Então você encontra na Ucrânia pessoas de outras nacionalidades, né, turcos, indianos, nigerianos e alguns asiáticos. Geralmente a população da Nigéria e indianos vão mais por conta da faculdade. Né? A Ucrânia tem várias faculdades na formação de medicina, então o pessoal geralmente vai para lá estudar. Mas são pessoas que geralmente estudam e voltam aos seus países de origem, né? E aí, aí tem as duas coisas. Não que eles tenham necessariamente vontade de voltar ao país, mas existe também a dificuldade de você conseguir se inserir naquele país depois de formado e começar a trabalhar, né? Sim. Então, uma amiga minha, ela tinha um namorado que era da Argélia, ele terminou a faculdade de odontologia, mas ele não conseguiu se penetrar colocar ali, sabe? Para conseguir um trabalho fixo. Então, ele teve que voltar. E já a população georgiana e turca, eles são mais assim, ficam ali por questão do comércio. Geralmente não são pessoas que vêm para estudar, mas vêm para abrir negócio mesmo, assim. Que é uma característica dos brimo, dos turquinhos. Minha família também, meu bisavô meu bisavô veio da Síria, né? Também virou comerciante. Mascate chamava na época, né? Mascate. Então, mas eles... E Odessa, especificamente, é uma cidade multicultural. Assim, diferente... Eu conheci outras brasileiras que viveram em outras cidades, mais no interior da Ucrânia, e são realidades distintas, assim. Então, mas Odessa, não sei, acho que tem um pouco do misto de cidade de praia, multicultural, onde... Então, eu, por exemplo, fui muito bem recebida. Eu saí daqui temerosa de que talvez a minha diferença fosse ser algo muito estranho para os ucranianos assimilarem. Mas eu diria, não sei, acho que eu dei sorte, assim, sabe? As pessoas
me receberam muito bem, o fato de eu ser muito risonha também acho que quebrou, né? Então as pessoas ficam, ai, nossa, que legal, mas onde que você é? Ai, mas eu falava Brasil e era assim, gente, Brasil. As mulheres, principalmente as senhoras que trabalhavam em mercados, ficavam assim, elas assistiam novela brasileira. Que lá passava novela brasileira. Eu acho que o passaporte de brasileiro deveria vir ali com carimbo Manuel Carlos, uns carimbos de noveleiros, porque também as novelas brasileiras abriram portas do Brasil para o mundo. É o que eu falo mais uma vez da cultura, né? A gente não tem ideia de como as novelas brasileiras impactaram outros países, né? Imagina, tô no mercado central de Odessa, uma senhora me pergunta assim, ela, né, eu falei que era do Brasil e tal, e ela falou assim, eu me lembro, Escrava Isaura. Ela falou Isaura. Falei, nem eu lembrava mais. Enquanto alguém falou de Tonho da Lua, eu falei, gente, mas... Nossa, Rutinha Raquel, Tonho da Lua, que maravilhoso isso, que maravilhoso. Então eu ficava felizaça, assim, de saber que tinha essa referência, sabe? Mas tem muitos países que recebem muito bem os brasileiros, né? Por conta das nossas questões culturais, seja por conta da bossa nova, de um pop. Tem artistas brasileiros, como, por exemplo, Lenine, que faz um sucesso internacional. Bom, Tom Jobim, Vinícius, esses nem se falam, né? Mas a gente tem muita projeção cultural fora do Brasil, né? Um dia, um almoço em família, a minha sogra, de repente, coloca pra tocar Vanessa da Mata. Olha! E eu falei, de lá, eu gosto muito dessa música. A nova MPB tá aí pra Ucrânia. O Serguei, ele tinha... Bom, enfim, a gente vai chegar na vinda dele. Mas ele tinha curiosidade pelo Brasil antes de conhecer, assim, fazer uma pesquisa, Rio de Janeiro, Pelé, sabe aqueles clichês? Ele tinha conhecimento de Brasil, mas engraçado é que ele dizia assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Brasil, eu devia estar na 5ª série, e eu tinha um livro que falava sobre culturas de outros países e outras religiões. E aí ele falou assim, aí eu conheci as religiões de matriz africana que existem no Brasil. A Ucrânia dando exemplo na sua escola, nas suas escolas, que a gente não faz aqui. Que tem lá lei para ensinar a cultura afro e aqui a gente não faz. E ele ficou assim, ele criou aquele imaginário, né, do final, de como é que as coisas funcionam e tal. Então, quando a gente começou a conversar pela internet, ele já tinha me falado isso, né? E ele falou que ele tem muita vontade de conhecer, né? E é claro, ele tinha também a referência com relação à natureza do Brasil, né? Sim. Porque o Serguei gosta de brincar, ele fala assim, não, porque aqui na Ucrânia a gente só tem barata, pombo, corvo e cegonha, só, né? Cegonha é ótimo. Cegonha é ótimo. E Brasil, nossa, abre um leque, assim, de coisas, né, pra imaginação. De animais e tal. Tá, aí você chega, passa os 10 dias, acabou os 10 dias. E aí? Aí a gente volta pra casa pensando, e agora? Qual que vai ser o próximo passo? Porque assim, não é falar sobre sonhos, é falar sobre metas. A gente falou, bom, vamos juntar o dinheiro de novo, ver quem é que tira férias mais uma vez e a gente, né, ver como organiza a coisa. Isso foi aqui em março de 2014. Quando foi em junho, houve aqui no Shopping Maxi um incêndio. E a livraria onde eu estava trabalhando também pegou fogo. Então, o pessoal ficou parado durante um mês, se não me engano, por conta, né, da restauração da loja. E nesse meio tempo, né, eu falei para o Serguei, olha, eu não tô nem podendo ir trabalhar, né? E o Serguei falou assim, olha, se eu aproveitar e for agora, então? Eu falei, tá. Traz um vinho e vem. Venha. Então, ele veio, ficou 2 semanas aqui. E pra ele... E assim, a primeira semana que ele chegou aqui no Brasil, ele tava... Não sei se é a mudança do clima, o que foi, exausto. Mas tava exausto, assim, coitadinho. Que eu tava até preocupado por ele. Mas deu para apresentar várias coisas. Tipo, claro, tomar caldo de cana, né? Andar no meio, fazer uma trilha. Você levou ele para tomar caldo de cana no tiozinho do viaduto da Vila Rio Branco ali, que claro, toca saxofone? Você não tá entendendo que ele foi nosso convidado de casamento. Você Mentira! Juro! O Serguei dizia assim, porque ele é tão simpático, né? E conversava tanto com o Serguei e tal, quando a gente passava por lá. E aí, quando a gente foi planejar nosso casamento, embora a gente tenha casado só no cartório, o Serguei falou assim, eu quero convidá-lo, porque ele foi o meu primeiro amigo do Brasil, assim. E ele foi no nosso casamento. Que demais! É porque a gente que tá em Jundiaí,
E a gente já tem um olhar meio viciado e meio tipo, ai, Jundiaí não tem nada pra fazer, ai, Jundiaí não sei o quê. Rola essa história, né? Mas muita gente que vem de fora, nossa, o Caxambu, a Serra do Japi, que são coisas que a gente já tá com o olhar viciado em não olhar pra isso, mas a gente tem coisas muito legais aqui, né? E a primeira pessoa que eu pensei foi no Quilzinho da Garapa, porque é uma coisa muito genuína, nossa, né? É muito nosso isso. Só voltou a levar ele na lojinha do Diabo Loiro pra comprar. Pois é. Olha, conhecer o Toninho do Diabo. Não conheceu, mas eu falava pra ele, não, mas você não conhece a pessoa que trabalha aqui. E aí, o que mais? Depois que ele se recuperou dessa primeira semana? Não, tanto que ele teve uma experiência com o Hospital Público Brasileiro, né? Porque eu tive que levar ele no hospital de tão ruim que ele tava. Sério? Levei ele no Hospital São Vicente. E aí, assim, de novo também, aliás, pode ser atendido, não pode, porque ele é turista, enfim. E acho que ali foi um primeiro choquezinho de realidade, porque o hospital tava lotadíssimo. Lotadíssimo. E na Ucrânia, raramente os hospitais estão tão cheios assim. Na Ucrânia tem saúde pública? Tem. Tem? Tem. Que tem, maravilha. mas são coisas bem gritantes, assim. Por exemplo, na Ucrânia, existe hospital público, mas a remuneração dos profissionais é tão baixa que é normal que as pessoas, dependendo da cirurgia que vai fazer, que elas deem algum presente pro médico. Entendi. Então dá uma garrafa de vinho, uma garrafa de conhaque, Entendi. para auxiliar, né? Mas, por outro lado, para nós, né, quem recebe em outra moeda que não seja tão desvalorizada como a moeda da Ucrânia, é muito mais prático pagar uma consulta particular. Então, por exemplo, se aqui no Brasil, aqui em Jundiaí, você pega, sei lá, uma consulta que seja no mínimo R$400, na Ucrânia uma consulta particular é R$100. Tá. Então... É muito diferente a proporção. O dinheiro, a moeda é diferente no poder de compra. Então, assim, o custo de vida na Ucrânia tende a ser muito mais baixo, assim. Tanto que a população tende a ter um estilo de vida bem diferente, né? O Serguei acha engraçado, ele fala assim, mas aqui na Ucrânia a gente parece que não tem classe média como o Brasil tem. Você tem a população que ganha moeda local e vive de uma maneira muito, muito humilde, muito simples, e tem aqueles que recebem em dólar, em euro, e aí você cria uma disparidade, assim. Qual que é a moeda da Ucrânia? Grivnia. Grivnia. Que não é a mesma da Rússia, é outra moeda. É outra, Porque lá tem o acordo da zona do euro, né? Tem a zona Schengen. E tem países que não fazem parte, né? E aí tem uma discrepância de quanto vale a moeda, né? E lá, assim, as pessoas também têm uma certa insegurança com relação a banco, né? Porque o Serguei me conta que durante anos os avós dele juntaram um dinheiro na poupança e a ideia era dar de presente para ele quando ele fizesse 18 anos. Aí houve uma situação no país, o banco quebrou e pegou o dinheiro de todo mundo. Então, estilo Collor. Exato. Estilo Collor. Confisca então, tudo. Criou-se uma desconfiança. Então, a população mais velha tem uma certa desconfiança de ficar guardando dinheiro em banco. Então, eles guardam tudo em dólar. Entendi. Sim, é muito comum você ver pessoas que realmente, literalmente, têm um dólarzinho escondido em algum lugar guardado como segurança, assim. Nossa, uma situação bem parecida com o Brasil ali do final dos anos 80, 90, né? Que uma parte da população, dependendo se trabalhasse com televisão, com comunicação, jornalistas ganhavam em dólar uma época, até por causa da nossa hiperinflação, e a poupança era feita em dólar também, né? Nossa. Parece que é outra década, né? Assim, que a gente vive. Tá. E aí, ele veio, SUS, impacto do SUS. Impacto, mas ele também foi atendido? Foi atendido. Deram o quê? Um paracetamol, deram um soro, falaram que era virose. Bem por aí, você pediram um exame, bronquite atacada, tal, não sei o que, deram um remédio lá pra ele. E repouso, né, fica em casa, e ele injuriado de ter que ficar em casa, mas não tinha condições, não tinha nem força pra sair. Mas valeu, assim, né, valeu. Aí então ficou essas 2 semanas e ele voltou. Tá, e essa ideia de casamento surge quando? Porque nós estamos em 2014, a gente tá numa linha do tempo aqui. Temos. E aí, próximo encontro. Próximo encontro. Porque assim, gente, a gente tá aqui, tipo Léo Dias, pra vasculhar a vida, os encontros, o relacionamento, entendeu? A gente quer o quê? Cronologia das coisas. Aí, quando foi, ainda em 2014, por volta de outubro daquele ano, o Serguei falou assim, eu já consigo ir de novo, mas tô querendo ir pra ficar. Eu falei, tá, bom, 3 meses como um visto turista é garantido. Tranquilo. Pode vir. Então,
Ele veio, né? E a gente deu uma semana, a gente conversando com uma amiga minha, e ela falou, tá, mas o Serguei vai ficar, mas vai ficar de que jeito? E eu também, assim, não tava entendendo muito bem a burocracia da coisa, de como é que faz pra ficar ou não. E ela falou assim, eu tenho uma amiga que casou com um rapaz da Escócia, e ela disse que foi um trabalho danado pra conseguir a documentação pra se casar com um estrangeiro aqui no Brasil. Vou acertar uma reunião de vocês pra ela compartilhar a experiência. Mas vocês já estavam no papo de casar? Não. A gente só tava assim... Não era o verde, amarelo card, assim. Era tipo, vamos ver como é que ele pode ficar. E aí a minha amiga me perguntou, mas se vocês consideram casar? Eu falei assim, não, mas se for o único jeito, né, vamos ver. E aí essa amiga dela falou, não vai ter outro jeito. Porque para entrar com visto de trabalho, você tem que ter uma empresa brasileira que faça o convite para a pessoa vir com visto de trabalho, e você tem que provar... Tem que ter o contrato, né? Tem que ter um contrato de trabalho, um convite para validar a permanência, em geral, durante o tempo do contrato, né? Falei, que é uma residência que você mas pede. Ele já estava no Brasil, né? Não tinha nem... Não teria como fazer por esse caminho. Então, por outro lado, ou ele ficaria 3 meses, teria que voltar à Ucrânia, e isso, né, faria com que a gente ficasse mais um tempo distante, juntando dinheiro mais um tempo para ver quem que viaja. Então, quando essa minha amiga disse que, olha, se vocês estiverem cogitando a possibilidade de casar para ele poder ficar legalmente no país, começa a ir atrás dos documentos agora. Então, fazia uma semana que o Serguei estava no Brasil e a gente falou, bom, é isso. Vamos. Então não teve aquela coisa do tipo, né, um período de noivado, do tipo, vai, né, vamos, proponha pra mim. Não, foi uma festa pra família, assim, vai pedir uma viagem pra pedir em casamento, nada. Então assim, a gente optou por abrir mão da coisa do, né, romântica, daquela visão. Mas você sonhava em casar, assim, de véu, grinalda, com todo o passo a passo social? Não, porque assim, apesar dos meus pais serem católicos, minha mãe já era católica não praticante, e eu assim, cresci parte da infância na igreja, mas depois eu parei. Então, assim, eu não me considero uma pessoa com religião, então já não tinha essa coisa de, quando eu casar, vou casar de branco e tal. Né? Na igreja. Para além da religião também, que tem esse peso para muitas famílias, tem a questão da gente, mulher, ser educada para usar uma grinalda, para cumprir essa função social, porque a função social da mulher é casar, ter filho, essas coisas, né? Então tem um imagético, assim, né? Que é usar o branco, a festa, as pessoas. Então assim, agradeço, dei sorte porque o Serguei, ele é muito mais prático, né? Eu tento ser a mais emocional da coisa, mas eu não tinha essa coisa idealizada, né? De como seria o casamento. Então, eu falei assim, o negócio é casar, vamos casar no cartório. A gente não precisa de festa, sabe? Assim, a gente precisa resolver uma situação para que a gente possa ficar junto, ponto. Né? Então, nós nos casamos no cartório, mas foi um caos para conseguir esses documentos. Foi assim, foram quase 3 meses de muito nervoso, idas e voltas, e liga para cá, liga para lá, e entra em contato com a embaixada na Ucrânia, entra em contato com a minha sogra, contrata advogado. Que documento que precisava, assim? Então, só uma curiosidade, porque eu tava com o meu namorado na época, a gente tava 6 meses juntos, aí a gente ia para Portugal, e vamos ver como que faz para casar, porque a gente vai casado por causa do contrato dele de trabalho. A gente foi no cartório, a gente saiu casado. Eu falei, mas nem pedi. Nossa, gente. Mas eu nem pedi. Eu ainda tinha um amigo meu de faculdade, que fiz direito, um amigo meu de faculdade. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu acho que eu vim casar. Aí ele pegou, ele falou, com quem? Eu falei, com ele. Ele chegou no meu marido, né? Pegou um cartão e falou, você precisa separar. Eu falei, caramba, você vai ficar do lado dele, que traidora. Meu amigo de faculdade morreu pra mim naquele dia, Eduardo, você morreu pra mim naquele dia. Estamos casados há 8 anos, tá bom? Pega essa. Mas também, entrei no cartório pra ver como fazia, saí casada. Nossa, no Brasil complicou demais, assim, porque tinha todo... vai casar no Brasil? Mas ele já tem visto permanente, não tinha, claro, residência, claro, ia ter depois. Pediram certidão de nascimento recente. Na Ucrânia tem certidão de nascimento? Eu perguntei justamente porque, assim, são documentos diferentes. Eu não sei se todo país tem esse... eu sei que tem um documento da pessoa, tipo um RG com CPF e tal, ou um número de previdência, sei lá. Mas pediram. Pediram e tinha. E aí era assim, o Serguei já tá aqui, só que para ele solicitar o documento sem estar na Ucrânia, aí você tem que deixar a mãe como procuradora. Mas aí tudo bem, a mãe ficou como procuradora, ela conseguiu o primeiro documento. Aí pediram atestado de solteiro.
que eu nem sabia que existia. Mas era alguma coisa do governo ucraniano dizendo que realmente Serguei não está casado nesse país. Porque aqui faz a proclama pública, né? Que tem que fazer um anúncio no jornal, não tem uma coisa assim? Eu já ouvi falar de alguma coisa nesse sentido. Não que fizeram pra mim, porque assim, falou, vai sair no jornal, vocês são casados? A gente falou que não. Se a gente tivesse falado que sim, falou, não, é que sai no jornal. Se alguém tiver alguma coisa pra falar, se alguém contestar, vocês não podem casar. Eu falei, tá bom. Claro. Então pediram esse documento, pediram atestado de antecedentes criminais, aí também é outro documento. Aí assim, era um documento a ser pedido na Ucrânia, só que tinha que ser legalizado pelo Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, que ficava em Kiev, assim, 6 horas de distância. A minha sogra não tinha condições de simplesmente largar o trabalho e pegar um trem. 6 horas. Então aí teve que contratar um advogado, para o advogado poder fazer isso. Então realmente... E tudo traduzido, né? Porque tem que traduzir tudo. E aí só tem um tradutor juramentado de ucraniano para português aqui no Brasil. Olha um nicho de mercado, gente. Olha um nicho de mercado. Teve um só, e aí a gente teve alguns problemas com o cartório. Porque, por exemplo, quando eu cheguei no cartório e eu falei pra moça que eu queria saber o que era preciso para casar, e quando ela viu que ele era estrangeiro, ela falou assim, então é outra lista, peraí. Só que ela não sabia muito bem exatamente o que era. Ela escreveu à mão. E eu perguntava, mas onde que eu consigo esse documento? Não sei. Isso aí tem que ver lá, não sei. Falei, poxa, mas aí dificulta, né? Mas enfim, vamos com o que a gente tem. E aí, faltando pouquíssimo tempo, assim, porque o visto do Serguei ia até dia 11 de janeiro. E tinha que casar antes, senão depois não pode mais casar. Antes, porque o governo diz assim, o estrangeiro que quer se casar no Brasil tem que estar com um visto legal. Legal. Então, se vencer, não pode. E quando foi o quê? No dia 20 de dezembro, a gente chegou para entregar os documentos. Aí a moça me fala, mas tá faltando mais um documento aqui. Mais um daqueles que tinha que vir da Ucrânia, sabe? E eu caí no choro de raiva, porque assim, foram meses estressantes atrás daqueles documentos, e liga para um lugar e o cartório não atende, não sei quem não explica, não sei quem lá não sabe. Uma guerra, assim. Então, e aí não teve jeito, eu precisava do tal do documento. Então ela falou assim, não, mas eu falei, poxa, mas eu vim aqui, assim, o mais rápido possível, vocês me passaram informação errada, né? Não conseguiram me orientar. E aí eles falaram assim, não, porque tinha outra questão. Ela disse assim, mas vocês estão querendo casar quando? Eu falei, o quanto antes, porque o visto dele vai vencer. Ela, não, mas aqui no cartório a gente pede pelo menos uma antecedência de 2 meses. Não temos 2 meses, não temos. Não existe 2 meses, não existe. Mas aqui, né? Enfim, ela se sensibilizou. Aí depois que eu levei o documento que faltava, ela marcou assim, para depois de 3 dias. Quando foi no dia 29 de dezembro, estávamos nos casando. Tem essa data, então, numa certidão de casamento. Agora tudo certinho, de papel passado, bonitinho. Nossa, e aí o dia seguinte, dia 30, estávamos na Polícia Federal, em Campinas, para conseguir o visto. Né? Porque ele também, para solicitar o visto, tinha que estar ali com o visto turista ainda válido. Então, mas foi assim, com muito coraçãozinho apertado, conversando aqui e ali, explicando a situação. Mas foi. Foi tanto que, por conta dessa experiência, durante alguns anos, eu mantive um canal chamado Casamento com Estrangeiro, onde eu explicava passo a passo todos os documentos necessários para brasileiras casar com estrangeiro. É utilidade pública isso. É utilidade pública, porque você chegou no cartório e não tinha uma informação correta para te dar, uma informação direta ali dos caminhos, enfim, né? Imagina quantas pessoas passam por isso. Porque, né, as pessoas não casam só com ucranianos, casam com pessoas do mundo todo, o tempo todo. E olha, esse canal eu mantive, acho que pelo menos durante 5, 6 anos. Você tirou do ar? Tirei, porque as leis mudaram, e aí começou a ficar tudo muito defasado, assim. Então, eu falei, não dá mais, né? Assim, as pessoas me perguntavam coisas que eu já não tinha mais como ficar explicando o que aconteceu ou não. Mas, por conta desse canal, eu conheci várias outras pessoas, assim, na mesma situação angustiante que a minha, e pedindo um socorro, literalmente, porque... Você vira uma tábua de salvação ali, uma fonte de apoio, né? Porque, por exemplo, eu poderia ter feito com a ajuda de advogados, mas ia custar uma nota. Sim. Então, e assim, era a nota e o tempo. Ficava mais barato ele voltar para a Ucrânia, levantar os documentos e voltar do que... ficar contratando advogado, esperando, né? Então, foi uma experiência difícil, mas valeu, deu tudo certo no final, então... E aí ele fica no Brasil
quanto tempo? Como que foi o pós-casamento? O pós-casamento foi muito... Porque ele não tá no Brasil agora nesse momento. Tá na Ucrânia. Foi uma adaptação um tanto complicada, e aí vem de novo uma questão cultural que, assim, para o Serguei, a questão do trabalho foi o que pegou, assim, porque como ele não terminou a faculdade de ciência da computação, e no Brasil a gente dá muito valor ao diploma. Sim. Então toda vez que ele... Assim, ele chegou aqui sem falar português fluentemente, ele estava começando a aprender o idioma, mas inglês ele fala super bem. E na área de programação, sempre se pede que fale inglês, né? Então ele chegou aí a algumas entrevistas de emprego aqui, mas aí ele caía na questão, primeiro porque ele não tinha um diploma, embora ele fosse autodidata, e segundo, porque ele não falava português. E aí o pessoal dizia assim, olha, a gente pede que o programador saiba inglês, mas para poder falar com os clientes de fora. Mas no dia a dia, a nossa reunião interna é em português, né? Então isso travou e aquilo foi angustiando, porque ele falou assim, ele tinha o sonho de trabalhar com programação, ele sabia, ele falou assim, é isso que eu gosto, eu sei que essa profissão paga bem, que eu posso trabalhar remotamente, só que eu não estou conseguindo fazer isso aqui no Brasil, né? E aí a opção era, ou ele teria que, sei lá, dar aula de inglês e ser professor, que não era uma coisa que ele queria, ou trabalhar em qualquer outra área, ou voltar à Ucrânia, conseguir um emprego por lá, ter a chance de um trabalho remoto e voltar novamente ao Brasil. Então ele voltou à Ucrânia, acho que depois de 1 ano e meio daqui. E eu tinha acabado de ingressar no mestrado. E aí era assim, ou eu abandonava o sonho do meu mestrado para poder ir com ele, ou eu ficava aqui para fazer o mestrado. Então eu fiquei. Então a gente teve uma fase do nosso casamento à distância. Ele lá na Ucrânia, né, finalmente conseguiu um emprego, mas só que no começo não era remoto, e eu aqui fazendo mestrado. Então a gente teve aí mais 9 meses de casamento à distância. E esse livro começa em que momento dessa vida? Você chegou a morar na Ucrânia? Você chegou a ir para lá? A gente tá em 2015 para 2016. Eu visitei a Ucrânia algumas vezes, depois em 2019, tanto que no livro tem algumas crônicas que são de 2019, quando eu fui para lá para ficar 1 mês e meio, 2 meses, só um período de férias. Mas mudar mesmo para a Ucrânia foi em 2020, no finalzinho de 2020. Justo. Pandemia. Porque nesse meio tempo o Serguei conseguiu trabalho remoto e voltou para o Brasil. Durante a pandemia, ele ficou sem emprego e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar para uma empresa de Hong Kong, remotamente. E aí falou assim, mas se for trabalhar remotamente daqui do Brasil, eu vou trocar a noite pelo dia. Exatamente. E eu já tinha conversado, assim, a gente falava, ele gostava muito da experiência, né, de ter morado no Brasil e tal. O plano sempre foi viver aqui, né, pro resto da vida. Mas ele também sabia, e eu deixava bem claro, que eu tinha essa curiosidade de poder viver no país dele durante um tempo, né? Mais do que só o período de férias, para conhecer mais a cultura, ter mais proximidade com os amigos dele, com a família, aprender um idioma novo. Então, quando surgiu essa oportunidade do emprego em Hong Kong, a gente trouxe isso à tona de volta, e eu falei para ele, por que a gente não vai para a Ucrânia, então, né? Aí o horário de trabalho não fica tão complicado do que se estivesse no Brasil, e como a gente também não tem filhos, então é um facilitador, sem dúvida. Então a gente resolveu ir, e a ideia era falar, vamos ficar só 1 ano, porque aí o Serguei já teria um pouco mais de experiência, né, e aí se ele não conseguisse voltar para o Brasil com esse emprego, ele tentaria um outro, e aí a gente retornaria. Então o plano era voltar no finalzinho de 2021, mas aquele ano foi tão bom, para mim, assim, eu achei... Foi ótimo, assim, eu tinha saído daqui no auge do transtorno de ansiedade, chorava que só, tinha muitas inseguranças, e eu comecei a fazer terapia porque eu sabia que eu precisava ser forte, assim, né, eu não podia me deixar abater tanto, porque eu não queria que aquilo prejudicasse meu casamento também, né? E a gente sempre leva para esse lugar, né? A questão de ser forte. Às vezes é organizar sentimentos. Organizar emoções pra gente realmente ter inteligência emocional para lidar com esses desafios, seja da distância, seja do trabalho, seja do futuro, né? Então... Porque forte você é, né, gata? Por isso eu tô falando porque forte. Tudo que você tá me contando, eu acho que força não é algo que te falta, né? Mas é a maneira como a gente se enxerga, né? Exatamente. Depois passa um tempo que a gente pensa, mas realmente foi um ato de bravura. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. A hora que você falou, não, pra ser forte, não, forte você é, vamos colocar esse negócio no lugar, dar nome pras coisas. É pra organizar sentimentos, né? Então aquele ano foi ótimo,
e a gente decidiu ficar mais um. Então, Como que foi a pandemia lá para vocês? Uma realidade completamente diferente. Assim, e são coisas que eu realmente não sei explicar, porque no Brasil é inegável a quantidade de pessoas que faleceram por conta da Covid. Então, assim, a gente vivia realmente naquela coisa, máscara, mãozinha com álcool, o pessoal medindo a temperatura, né, evitando ao máximo sair de casa. E na Ucrânia não tinha tanta coisa assim. Primeiro que você não ouvia tanto relatos de pessoas que estavam sequer internadas. As pessoas tinham que usar máscara, mas não precisavam lavar a mão com álcool, não tinha ninguém medindo a temperatura. Era mais uma coisa da prevenção coletiva do que essa loucura que virou o Brasil e tantos outros países, né? E tanto que eu acho que por conta dessa realidade diferente, os ucranianos também não foram tão adeptos à vacinação. Tá. Tanto que quando a guerra começou, somente 35% da população ucraniana tinha tomado a segunda dose. E eu, na época, pensava assim, nossa, mas será que eles vão deixar os ucranianos saírem daqui e entrar em outros países da Europa? Porque estava todo mundo naquela... Sim. Né? Então, que bom que, pelo menos, né, eles conseguiram sair de uma situação de risco e entrar num local mais seguro, e a partir dali que eles foram se organizando. Então, para nós sair daqui do Brasil e ir para a Ucrânia, durante a pandemia, já deu um certo alívio. Assim, a gente conseguiu retomar um pouco das atividades do dia a dia, que é coisa que aqui a gente não tinha como fazer. Então deu para passar por essa fase, assim, né? A gente estava bem... Claro que a gente pegou o Covid também, mas a gente estava bem... Mas de outra maneira, assim, uma outra relação com a pandemia. Sim. E aí fica mais um ano, 2021. Aí a gente falou, vamos voltar no final de 2022? Tá bom. Aí, assim, começou ali no finalzinho de 2021... começaram aquelas conversas. Olha, né, o exército russo está se alinhando ali, fazendo exercícios militares ali na fronteira. Porque não começa do nada. Não começa do nada. Não começa do nada. Tem questões rolando. E aí o mundo todo, né, dando atenção àquilo. Mas para quem estava na Ucrânia, nossa, mas aquilo assim era outra realidade. Assim, não existia aquela tensão que a gente via no noticiário do Brasil, mundo afora. Não sei se porque os ucranianos já estavam meio que acostumados com essa coisa da relação mais tensa entre a Rússia e a Ucrânia, que eles não acharam que de fato fosse acontecer. O meu marido, que é ucraniano, não achou que aquilo podia acontecer, mas ele falava assim, olha, se acontecer, não vai dar 2 semanas, acabou. Na pior das hipóteses, você vai sair daqui com passaporte russo. Só isso. E ele até em algum momento falou assim, olha, se você quiser sair, a gente sai. A gente pode ir pra Romênia, a gente fica um tempo lá. Aí eu falei pra ele assim, mas... a gente está pagando um aluguel aqui. A gente vai sair para ir para a Romênia, pagar um outro aluguel, porque a gente não vai poder levar tudo, vai ter que pagar 2 aluguéis ao mesmo tempo, para ficar quanto tempo lá, né? Nessa coisa meio morna aí, pode durar uma vida. Porque não se sentia essa tensão, porque quando a gente pensa em zonas de conflito, já pensa em tanque na rua, aquela coisa quase cinematográfica, né? As tensões estavam mais... No limite ali, nas fronteiras e na questão política, é isso. E até porque, né, digamos, apesar das... Quem vê de fora pensa, nossa, mas se ele tá com um exército ali montado, é claro que ele vai invadir. Mas o próprio Putin dizia, não, são só exercícios militares. Eu tenho uma base aqui, eu estou fazendo exercícios militares, então... Acho que tinha um pouco disso também, assim, né? De ninguém acreditar. Ninguém acreditar. Ele mesmo não tá falando que vai invadir nem nada, né? Se ele tivesse ainda falando assim, não, olha, vocês fazem o que eu quero, senão eu invado. Não era bem essa conversa. Não tinha essa ainda. ameaça, né? Então a gente resolveu ficar. E aí, quando começou o conflito, aí tudo mudou, né? Assim, digamos, a gente pagou pra ver. E aí a gente tá aí, né? Até hoje, vendo. E meu marido, por ser ucraniano, ele precisa obedecer à lei marcial. Então, todos os homens em idade militar, entre 18 e 60 anos, não podem deixar o país. Então... Mas eles não são convocados, ou são convocados? São convocados de diversas formas. Assim, primeiro, no começo da guerra, eu diria assim, no primeiro ano, muitos homens ucranianos foram voluntários na guerra. Assim, eles entenderam que o conflito tinha começado e eles falaram, não, eu vou defender a pátria, eu tô indo lá. Só que chega uma hora que, passado esse 1 ano, você precisa começar a trocar, né? Uma parte tem que, né, descansar, trocar, outros tantos faleceram, então você precisa repor. E aí o governo começou a fazer a mobilização, mas era assim, grupos de recrutadores na rua.
Aí eles paravam alguns homens e te davam uma cartinha. Olha, me dá seus documentos, vou adotar aqui seu nome, seu documento, compareça, sei lá, na segunda-feira, 2 da tarde, no escritório, né, na comissão militar. Então a pessoa tinha que ir. E era assim, você não vai a primeira vez, tem uma multa, não vai a segunda, tem uma multa. E aí parece que tem uma terceira, já não é mais multa, é uma questão de, né, te processam ou te pegam mesmo, né? E aí depois de um tempo começou a ser... Porque assim, você também dava cartinha, a pessoa sumia, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, mudava de endereço, ia para casa de um amigo, de uma avó, mudava para o interior para não ter que comparecer. E também aconteceu depois, o governo entendeu que o recrutamento não estava sendo assim do jeito que eles queriam, então eles resolveram criar uma lei que obriga todos os homens a fazerem o registro militar. Assim, só para ter na base de dados. Ah, porque lá não tem um serviço militar, assim, como no Brasil, quando tem 18 anos, ou tem? Tem também. Mas eles precisavam ter uma base de dados todas, assim, né? E então agora, hoje em dia, você tem uma mobilização, que é, digamos, um recrutamento, que ele não é intenso, mas eles recrutam, assim, na rua, para um ônibus, para recrutar, entram em mercado, estação de trem. Tanto que, assim, a realidade para o meu marido hoje em dia é... meu marido não chegou nem a prestar o serviço militar quando ele tinha 18 anos. Né? Então eu também entendo que talvez em função disso ele tenha um medo enorme de acabar sendo recrutado. Por sorte ele trabalha remotamente, então ele não precisa ficar saindo sempre, mas ele também evita sair para evitar ser recrutado. Porque esse recrutamento acontece na rua. Se ele estiver na casa dele, não vai chegar uma cartinha na casa dele. Não mais. Ainda existe a possibilidade, por exemplo, lá eles têm um aplicativo chamado Dia, que é como se fosse o nosso gov.br. Então, por esse aplicativo, você também pode receber uma intimaçãozinha, assim, olha, compareça. Mas o Serguei não tem esse aplicativo instalado no celular. Então, muito provavelmente a maneira dele receber, dele ser recrutado seria ou na rua, ou alguém aparecendo na porta do prédio. Tá. Porque aí existem também grupos que vão, em alguns prédios, aí vão de porta em porta, para saber, assim como eles vão também em entrada de firma, para saber, olha, quero saber qual que é a lista dos homens que trabalham aqui. Então, e assim, ele está trabalhando com essa empresa de Hong Kong, remotamente, exato. E sem possibilidade de vir para o Brasil neste momento. Tentamos tudo. Assim, não houve nada que funcionasse. Assim, todos os meios legais não deram certo, embora exista, por exemplo... Todos os homens com idade militar precisam ficar, mas existem algumas exceções. Então, por exemplo, o homem que é pai de mais de 3 filhos, 3 ou mais filhos, não é obrigado, né? Ele tem o direito de não ser recrutado. Homens que tenham determinadas doenças, né, problemas de saúde, também. Mas, por exemplo, você ser HIV positivo não te isenta. Sim. Você ter hepatite não te isenta. Você ser cego de um olho não te isenta. Então, eles vão dizer, você pode não servir para... né, tirar, mas você pode ser útil para a logística, né, de outras coisas. É porque uma guerra não é feita só com a linha de frente ali, né? Uma guerra é feita com diversas funções, diversas, né? Até de retirar pessoas, resgatar animais, levar alimento, medicamento, enfim. Desde logística... A fazer até a camuflagem para o pessoal se esconder numa trincheira, tudo. Então tem todas essas formas, assim. E aí eu acho que essa realidade na Ucrânia me fez pensar muito sobre os nossos direitos, né? E que independente do quanto a gente ame a nossa pátria, é preciso uma realidade desse nível em que você não tem volta para pensar, mas eu estou disposto a morrer por ela. Assim, né? Então... E não vou dizer, assim, claro, existem pessoas que pensam de maneiras completamente diferentes, né? Existem as pessoas que, por exemplo, que saíram de cidades que são muito mais calmas na Ucrânia e foram lutar mesmo assim, mas também tem aquela pessoa que mora, por exemplo, na fronteira com a Polônia, e ela pensa, mas por que é que eu vou me voluntariar para lutar num terreno que eu nunca pisei? Sim. Né? Imagina como se a gente saísse daqui de Jundiaí pra, sei lá, lutar em qualquer cidade do Acre. Tipo, eu nunca fui pra lá, não tenho relação. Sei, né? Então você tem que sair em defesa de uma subjetividade. Sim. Porque o terreno em si você nunca nem pisou, né?
Então é muito, muito maluco, assim. Porque esse negócio dessa questão do nacionalismo, das questões de colonização, são questões construídas na nossa sociedade, né? Assim, essa coisa territorial, sim, enfim. E no final é aquilo que a gente falou no começo, né? De quem que é a guerra? De quem que é a guerra? Estão lutando pelo quê? Né? É uma questão política, uma questão de poder, né? Não estão lutando para melhorias de vida da população necessariamente, né? Enfim, quer dizer, sempre tem uma desculpinha ali embaixo, né? Enfim, mas se você for pegar racionalmente... E a população fica assim, sem ter o que... Como controlar a situação, porque, por exemplo, eu imagino... Nem todos os russos são a favor da guerra. Sim. Por outro lado, eles também não têm qualquer tipo de liberdade para se manifestar contra a guerra. Né? Então, tanto que no começo o Putin não queria que se chamasse de guerra, né? Era só uma operação militar especial e a pena era de 15 anos de cadeia para o russo que fosse manifestar dizendo que aquilo era uma guerra e dizendo que era contra a guerra. Então, assim, como é que você... Então as pessoas de lá não têm também esse espaço para fazer um protesto sem pensar que elas podem ir para a cadeia. Uhum. E por outro lado, eu penso na situação da Ucrânia, e não para dizer que os ucranianos não sejam a favor de uma vitória, mas eu também penso quantos ucranianos hoje, se pudessem fazer um plebiscito e dizer: vamos fazer um acordo, vamos, presidente, por favor, nos ouça, nós somos a favor de um acordo. A gente não tem mais isso. Então, assim, a população é refém em inúmeros sentidos, né? Porque a Crimeia também é uma desculpa de território para justificar, mas tem também a questão da OTAN, aí outras coisas envolvidas, né? Agora que deu o Assad saiu fugido da Síria e era a Rússia que apoiava, né? Esse regime até então, tirou as tropas. Então, assim, a gente está vivendo um momento geopolítico também super delicado. Não que a gente não tenha vivido na história recente, né? Eu lembro quando eu era pequena, para além do Muro de Berlim, da Guerra Fria, essas coisas, tinha toda a questão do Iraque, depois da Bósnia. A gente sempre teve notícias dessas áreas de conflito, mas também naquele lugar super distante, né? O que uma pessoa de Jundiaí tem a ver com a guerra da Ucrânia? Agora tem. Agora tem, sem dúvida. E esse livro traz o que pra gente? Porque, assim, são livros de crônicas dessa sua relação com o Serguei, com a Ucrânia. Exato. Quando você senta e fala, tá, isso aqui eu preciso... Então, assim, as crônicas... verbalizar. No começo, elas eram muito mais leves, humorísticas, assim. Era realmente como as minhas experiências lidando com a ansiedade, estando... há pouco tempo num país, a questão da dificuldade com o idioma, conhecer pessoas, né, as interações. Então eu tentava narrar isso com uma certa leveza, né? Quando a guerra começou, depois de um tempo em que eu já estava meio que narrando o que estava acontecendo ali à nossa volta, aí alguns amigos disseram para mim: mas Paula, isso que você narra a gente não vê no noticiário, né? São coisas do dia a dia, né? Então por que você não escreve um livro sobre isso, né? E aí eu pensei, bom, de repente... Aí eu também entendi que talvez esses relatos tenham sua valia, sim. Claro. Acho que, por mais que seja, né, sob o meu ponto de vista, das minhas experiências, a minha tentativa realmente é de fazer com que outras pessoas consigam se colocar no meu lugar e pensar, será que eu teria feito a mesma coisa? Né? Ou, olha como a Ucrânia é. São pequenos trechos, né? Eu sempre deixo claro, apesar de eu ser jornalista... Não é um livro jornalístico, eu não tento trazer dados sobre a guerra, eu tento trazer muito mais quais são as reflexões que a gente tem como indivíduo e o que a gente observa, né, mudando ao nosso redor antes e durante o conflito. Porque numa guerra sempre é construído no nosso imaginário que tem um mocinho e um bandido numa guerra, né? E assim, a gente desumaniza, foi aquilo que você falou bem no comecinho, né? A gente desumaniza as pessoas que estão ali vivendo as cidades, vivendo o país, vivendo os conflitos, né? Pessoas que têm relações familiares, relações cotidianas mesmo entre esses dois países, né? Então eu tento, assim, quando surgiu então a ideia do livro, que então era realmente era para ser um ano sabático, né? A história de por que era para ser e não foi. E em algum momento, quando começa a guerra, aí a minha realidade realmente dá uma mudada, assim, a maneira como eu passei a enxergar a vida, certos valores, assim, e aí eu digo valor sobre
a importância do nosso posicionamento político, sobre a importância e a preciosidade que são as nossas relações, né? Tanto de amizade, por conta do carinho que a gente recebe e o quanto isso fortalece quando você está numa situação muito vulnerável, mas também é uma história de como um casal consegue planejar a vida no meio disso tudo que ainda não acabou, sabe? Então, eu realmente... Eu digo assim, o livro tem uma parte mais leve, mas ele tem uma outra parte em que eu realmente espero que as pessoas tentem se colocar no meu lugar, assim, para elas sentirem um pouco do que é essa vivência num país em conflito, né? As decisões que a gente precisa tomar para a vida, né? Imagina o que é você... Eu acho engraçado que no começo da guerra, muita gente começou a se casar. O número de casamentos aumentou bastante. E aí isso tinha uma relação com... Primeiro, casais que estavam juntos, o homem ia ser voluntário ou tinha sido recrutado, e aí o pensamento de: se eu não voltar, então vamos casar agora. Então, assim, olha o que é mexer... De realizar o futuro para hoje, porque a gente só tem hoje. Então, eu fico impressionada. E agora imagina, por exemplo, dos casais que decidiram ter filho ou não ter filho. Assim, alguns dos assuntos que eu trago no livro tem a ver com ansiedade, tem a ver com infertilidade, tem a ver com a situação de guerra, com autoestima, com a questão da imigração, de ser uma pessoa nova num país, e com as nossas percepções sobre o que a gente acha que é justo numa guerra ou não, né? Que linha a gente traça numa guerra do que é justo e o que não é? Não tem como traçar essa linha, Paula, não tem. E eu acho super importante essas reflexões para nós que estamos aqui. É claro que as pessoas... A gente não está falando só de guerras, mas tem outras violências. O Brasil é um país extremamente violento, né? Mas é esse lugar para além de humanizar, da empatia, da gente entender como essas relações são complexas, mas como no final das contas é sobre a forma que a gente enxerga o mundo, como a gente vive, né? As nossas escolhas também, muito sobre nossas escolhas, né? E sobre quando não há possibilidade de escolhas. Porque é isso, numa guerra você não tem possibilidade de escolhas. A gente questiona muito o que é a nossa liberdade, o que a gente faz com ela, assim, né? Então, certamente, a Ucrânia é um grande marco, assim, na minha vida, né? Realmente, ali eu descobri o meu parceiro, mas é também onde eu pensei em muitas outras coisas que poderiam acontecer, né? Assim, de tudo que eu poderia perder por estar lá. E, claro, e como a guerra continua, a vida ainda fica nessa... Então, assim, eu cheguei... Fica suspenso, né? Como se ficasse tudo em suspenso. Totalmente. Todos os planos, sonhos. Agora, que meta que a gente tem se a gente não consegue ter um prazo para as coisas? Então, assim, tudo acaba tendo que ser jogado mais para frente. E, às vezes, a gente não tem um tão mais para frente, assim. Né? E a gente tem que, enfim... sei lá, encontrar recursos para aceitar, né? Que são situações que estão fora do nosso controle, e o melhor que a gente tem a fazer é vamos tentar pelo menos não perder o foco, né? O Serguei fala assim: tudo acaba um dia essa guerra acaba. Então a gente não sabe quando, mas é o que é uma questão de tempo. Vamos continuar sobrevivendo até lá. Né? Eu voltei para o Brasil agora em julho. Você estava lá agora, recentemente? Eu fiquei mais um ano lá, né, de julho de 2013 até julho de 2014, de 2023 a 2024. E agora eu pretendo ficar no Brasil pelo menos até maio do ano que vem. Mas eu, assim, claro, se eu pudesse não voltar, seria preferível não voltar no país em guerra. Mas ao mesmo tempo eu também não quero e nem consigo ficar tanto tempo distante do meu marido, porque a gente... Assim, eu concordei em estar com ele. Eu acho que, né, tem pessoas que ficam assim, mas que loucura, tal. E não acho que é bem uma loucura, mas cada um tem que estar livre para fazer o que está confortável fazer, né? Então, assim, eu estive lá durante um tempo e quando não deu também voltei. Mas eu sinto que esse último ano que eu fiquei na Ucrânia, para mim, psicologicamente, fisicamente, foi bem puxado. Então, hoje, se eu tiver que voltar à Ucrânia, eu ainda fico ponderando se eu ficaria. Se a guerra fosse alongar por muito mais tempo, se eu ficaria mesmo um ano, ou se eu ficaria um pouco menos, para passar um tempo com ele e para passar um tempo aqui com a minha mãe também. Então,
né? E é claro, se o Serguei, por enquanto, o Serguei é de uma resiliência, de uma força para conseguir passar por isso, que se ele tivesse mal, por estar sozinho, né, e assim, já sem sair de casa, sem ter uma rotina saudável, eu voltaria para poder cuidar dele, né? Ser esse suporte. Porque ele que tá na linha ali, né? Que pode ser chamado a qualquer momento, enfim, pode ir no mercadinho. Então eu faria isso por ele, então assim, eu tento equilibrar. Só que enquanto isso, a minha vida de Paula fica um pouco parada, né? Porque assim, eu fico um tempo no Brasil, não consigo iniciar nenhum projeto que seja, né, de médio prazo. Tem que ser sempre assim, uma coisinha tipo, eu vou ficar 1 ano no Brasil, eu tenho 1 ano para fazer qualquer coisa aqui. Aí eu volto pra Ucrânia, enfim, é outra rotina, entendendo que em algum momento eu volto ao Brasil de novo. Então, a nossa expectativa é de que quando a guerra acabar, né, o Serguei consiga terminar, assim, ele vai levar um tempo até ele conseguir os documentos de novo, né? Porque agora ele já não tem mais residência no Brasil. Então, quando ele voltar, eu vou ter que pedir toda a documentação de volta. E ele não consegue asilo, eu não sei como que funciona essas coisas de asilo político, Nada. Nada. Eu cheguei a conversar com um advogado militar lá, 2, na verdade. O segundo advogado me disse assim, porque eu falei pra ele, olha, nós temos um quarto que é nosso na casa da minha mãe. A gente tinha um carro, até vendi, porque também, enfim, né? Não fazia sentido. Mas o Serguei tinha um telefone aqui. Assim, o que mais que a gente precisa, né? Ele tem residência, no passaporte dele tá escrito visto permanente. Isso não serve para mostrar que ele assim, que ele morava no Brasil? E ele falou assim, sim, mas vocês erraram no seguinte, quando vocês casaram e o Serguei saiu da Ucrânia, vocês deviam ter dado, digamos, para a Receita Federal de lá, a saída definitiva dele no país. E vocês não fizeram isso. Então, por via de dúvidas, ele ainda é um residente da Ucrânia. Tá. Então, se ele é um residente da Ucrânia e está na Ucrânia no momento do conflito, ele tem que obedecer a lei marcial. Tá. E não é como se a gente não tivesse cogitado a possibilidade dele sair ilegalmente. Assim, no desespero da situação, a gente... Vamos pra Romênia, tudo. Porque assim, aí entra assim, a questão que eu acho mais chatinha e, né, não admirável da Ucrânia, que é com relação à corrupção. Então, no começo da guerra, haviam pessoas que pagavam, assim, $500 e conseguiam passar a fronteira. Molhava a mão de alguém lá e passava. Sim. Mas tantas pessoas fizeram isso, e tantas pessoas ganharam dinheiro com isso, o preço foi, assim, aumentando. Quando foi que cerca de um ano atrás, aí vem toda, enfim, a máfia do negócio. Então, o valor estava em torno de $10 mil. E aí é o famoso, você dá um dinheiro em espécie para uma pessoa que você não conhece. Você não vai saber o nome, você não vai saber o sobrenome, a patente, o que ela faz, quantas outras pessoas estão envolvidas. Porque deve ter muito golpista também nesse lugar, né? Você paga e aí a pessoa não cumpre a parte dela e levou um dinheiro, às vezes, de uma vida de uma pessoa, né? E aí, não, você pode simplesmente ficar sem o dinheiro e aí você vai fazer o quê? Então, assim, a gente ponderou muito, assim, não era uma coisa que a gente queria fazer. Mas, Paula, num momento desse, assim, é óbvio, né? Eu não estou aqui incentivando a corrupção, não é sobre isso. Mas no momento em que a tua vida está em jogo... Então, eu sempre não tem, isso... de novo, é traçar uma linha ali, o que é certo e o que é errado. A tua vida está em jogo. O que é certo e o que é errado. O que você é capaz de fazer. Tanto eu entendo, assim, que a sobrevivência acaba sendo uma questão de ter uma moral flexível. Sim. Assim, não é preciso um contexto real para você realmente pensar, será que? Né? É como, sei lá, em qualquer situação que você pode estar passando fome, sabe? E, assim, extrema, e pensar, será que se uma oportunidade não surgir, eu não... mesmo que seja contra os meus valores, eu não faria? Sim. Então, assim, essa questão de ter um princípio muito certinho, de dizer não, claro, eu não concordo, eu não acho certo, mas nessas circunstâncias dessas, né? Mas, por fim, o que aconteceu também foi, o governo ucraniano percebeu que existiam muitos médicos, militares e advogados ganhando dinheiro fazendo documento falso. Então, com isso, eles aumentaram a fiscalização e se tornou extremamente arriscado para quem também faz isso, liberar os documentos. Então, a pessoa que ia fazer também desistiu. Porque, assim, teoricamente não. É crime para os dois lados, né? Quem suborna e quem aceita suborno, né? Tanto que o Serguei tem um meio-irmão que chegou a sair com documento falso. Só que no ônibus que ele estava, existiam mais 2. Os outros 2 também tinham contratado a mesma pessoa. Um dos rapazes, por algum motivo, foi
percebido que o documento era falso. E aí o que é feito com aquela pessoa? Ninguém sabe. Não se tem ideia. Mas o irmão do Serguei tá bem, tá trabalhando, é programador também, trabalha nos Estados Unidos, tá? Onde as pessoas podem encontrar seu livro? Eu fiquei sem palavras aqui. Não tem, gente, não tem uma palavra que vá confortar, que vá esperançar, que vá, né? Não tem o que dizer, né? Ainda mais assim, nesse momento que realmente a gente não vê o final das coisas acontecendo, né? Não tem uma pomba branca numa gaiolinha ali prestes a voar pelo céu. São só especulações. Tem gente que me pergunta, mas não tem ideia? Tipo, não tem ideia. Gente, tudo pode acontecer ainda, sabe? Tipo, sei lá, alguém vai caçar o Zelensky, alguém vai caçar o Putin, alguém vai usar uma arma nuclear. Olha, enquanto algo de fato não acontecer, a gente não tem. São só... Vai ser mais 1 ano, mais 2, mais 3... Não sei, gostaria muito que acabasse no ano que vem, sem sombra de dúvidas. Sim. Mas se a gente está de fato caminhando para esse lugar, eu não sei, não tenho. É porque a sensação que dá é que a gente está caminhando para uma guerra generalizada. É essa sensação que dá, assim, né? Ainda mais a geopolítica mudando também agora que o Trump assume os Estados Unidos. A gente sabe como os Estados Unidos fornecem armamento para os países e tem interesse nos países. A gente não sabe como fica, né? A gente não sabe como fica. É muita coisa, né? É muita coisa para dar conta. É bastante. Então, sim, a minha esperança é que, por meio do livro, as pessoas consigam entender um pouco dessa rotina, né? E fazer esses questionamentos que eu fiz também, né? Do que é certo, o que não é, o que parece justo, né? Quais são os tipos de medo, de reais desafios que a gente enfrenta, embora, é claro, o meu tipo de experiência é de quem está ali em Odessa. Em outras cidades as pessoas têm realidades diferentes. De qualquer forma, o livro aqui em Jundiaí ele pode ser encontrado na livraria Leitura. Vamos mostrar o livro? Claro. Você está com o livro aqui paradinho, vamos mostrar para as pessoas. Era para ser um ano sabático. Paula Pereira. Crônicas de uma Brasileira na Ucrânia. Como chama essa bonequinha? Tem uma bonequinha. Motanka. A Motanka, ela é uma bonequinha, mas na verdade ela é um amuleto, né, de proteção. Ela serve tanto para proteger o ambiente, ela também é um símbolo de fertilidade e era usada como, né, objeto de celebração durante o solstício de verão. Olha lá, gente, olha o solstício aí, minha gente. E as pessoas encontram na livraria Leitura lá no Maxi Shopping, pela internet. Também na Amazon. Você fez um lançamento agora, a gente está gravando numa segunda-feira, você fez um lançamento num sábado, né? Isso, exato. E aí... E aproveito também para compartilhar o seguinte, que na livraria Cheiro de Livro, aqui na Barão de Tefé, em fevereiro vai ter o clube de leitura desse livro. Que então, legal! No dia 1º de fevereiro, num sábado às 3h, eu vou ser a moderadora, então eu vou encontrar outras pessoas que leram o livro para a gente discutir, enfim, né, fazer algumas reflexões acerca dos relatos aí. E aqui tem vários... São crônicas, então são... Para quem acha que falta figura em livro, por exemplo... são histórias... Crônicas são histórias mais curtas, podemos dizer assim, né? Não é uma história... No final de tudo é sobre você, sobre sua história, mas são... Histórias curtinhas. São histórias curtinhas, situações insights, que ocorreram um dia e que, enfim, rendem um relato, assim. É claro, e apesar de serem histórias curtas, eu sempre sugiro que as pessoas leiam de uma ordem cronológica mesmo, para elas sentirem como as coisas foram mudando, né, no decorrer desses anos. Quem faz o prefácio é o Guga Menga, psicólogo. Como que surgiu esse convite? Porque ele foi meu psicólogo quando eu resolvi me mudar para a Ucrânia. A terapia em dia. Em dia. Quando eu me mudei para a Ucrânia, lá chorosa, né, super ansiosa, foi Guga quem me acompanhou, que me ajudou a encontrar as ferramentas para conseguir colocar, né, as emoções no lugar certo, entender melhor como é que eu poderia navegar por essas experiências de uma maneira menos traumática, assim, né, e com mais segurança. Então, nossa, a Guga foi excepcional. Essencial. Editora Labrador. Isso. E a capa, eu sempre gosto de falar capista, gente, que eu acho super importante. Renata Vidal fez a capa. E a ideia foi da Renata Vidal de fazer a capa com a Motanka,
porque a ideia dela era fazer uma simbologia da bonequinha meio que largada num asfalto. Assim, então, para transmitir um pouco da ideia de inocência perdida, sabe? Tá aqui, ó. Paula Pereira, Era Pra Ser um Ano Sabático, editora Labrador. Pela internet dá pra contar? Pra comprar? Dá também, sim. E aí tem a versão digital também. Ah, tem e-book. E aí, quem quiser pode procurar Cheiro de Livro. Quando que vai rolar o clube? Dia 1º de fevereiro, um sábado às 15. Dá pra ler antes o livro e chegar assim, já com as historinhas. Raiva da Felicidade Alheia. Eu tava lendo aqui os títulos, né? São bem... não emocionais, mas não é uma coisa tão racional. É mais das suas emotivos. Maravilhoso. Tá aqui, ó. E a autoestima melhorou, gata? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Depois de passar, por não só passar, mas construir a tua história, né? Tomar as rédeas e construir tua história. Embora tenha todos os desafios no meio do caminho e siga em desafio no meio do caminho, tem que estar com a autoestima em dia, tem que estar com o amor próprio em dia. Esses sentimentos, né? Que ajudam a gente a controlar as ansiedades, as angústias. E aqui, ó, fazendo um contraponto, a capa, a bonequinha, atrás tem aviões. Não sei se dá pra ver. Nossa, na câmera, né, gente? Ó, pra quem tá na rádio, vá pro YouTube pra ver a capa e pra ver a contracapa. Dá suas redes sociais pro pessoal te encontrar. Sim, Paula. aí no Instagram, paulap_jnt. Assim, quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas sobre a Ucrânia, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer outras pessoas, outras histórias. Então... Ela vai passar o Skype dela pra galera. Quem quiser. Quem quiser, via Skype. Terminou o curso? Terminei e já fiz outros. Legal. Paula Pereira aqui comigo hoje nos estúdios da Move 8 aqui no Francamente. Você pode acompanhar esse papo pela Rádio Difusora, YouTube e Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo. E assim, já faço o convite aqui, para você não falar não na frente das câmeras, para você voltar quando esse conflito findar. Que eu te veja em breve. Eu espero que seja no ano falando do fim do conflito. E falando, olha, essa aqui é minha passagem pra Ucrânia. Ou o Serguei tá chegando. Pois é. Tipo, Paula, vamos gravar, não posso tô indo buscar o Serguei no aeroporto. Tomara. Vamos, vai. Não, vai ser. É isso, gente. Obrigada. Obrigada por dividir sua história. Obrigada por ter feito esse livro. Eu acho que é importante. Imagino que tenha sido catártico para você, mas para todas as outras pessoas que vivem em situações parecidas, não necessariamente por conta do conflito da Ucrânia, que é uma coisa bem específica, né? Mas por pessoas também que, né, têm maridos, parentes, esposas em situações, em zonas de guerra, né? Que a gente tem vários conflitos acontecendo aí no mundo. Então, eu espero que quem tenha contato com a sua história, além de ter uma empatia e olhar pelos seus olhos o mundo, né? O mundo do outro, também consiga se abraçar e olhar para os seus próprios conflitos e ter mais força e ousadia. Muito obrigada, Tânia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Espero realmente que poder conectar mais pessoas, assim. A gente precisa muito se unir mais, entender mais um pouco a dor do outro para ter mais empatia e conseguir construir alguma coisa juntos. Sim, repensar esses nossos conflitos, né? E a maneira que a gente vive em sociedade, que eu acho que se a gente... assim, não vou falar que é tarde demais, porque tarde demais é só amanhã. Mas se a gente não começar a repensar a forma como a gente vive no coletivo, como a gente vive em sociedade, de um modo geral, a gente não tem muito para onde ir, não. Enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente não tem muito para onde correr, né? Vamos, bora, força, vai dar tudo certo. Serguei logo aqui, vou aprender 3 palavras em russo para falar com o Serguei. Combinado. Fazer uma sopa de beterraba na chegada dele no Brasil, ao modo brasileiro. E é isso. Obrigada, Paula. Obrigada, Tainá. Galera, é isso.
Paula Pereira comigo hoje, lançando o livro Era para ser um ano sabático, Crônicas de uma Brasileira na Ucrânia, editora Labrador. Você encontra na livraria a leitura do Maxi Shopping, encontra também na internet, no @ dela, que eu vou deixar linkado aqui no YouTube para você entrar em contato, seguir o perfil, ouvir as histórias dela. Ela compartilha vários videozinhos também, né, no Instagram. E adquira o livro aí para te fazer companhia e para, quem sabe, apurar o seu olhar para o mundo, para o outro, e também para si, não é mesmo? Obrigada pela companhia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.